O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou hoje o sigilo dos depoimentos sobre aquele suposto golpe de Estado e que teria sido planejado pelo ex-presidente Bolsonaro e também por alguns aliados. A intenção é que ele se mantivesse no poder mesmo depois do resultado da eleição. Vamos para Brasília falar com Emerson Fraga, que traz as informações para a gente direto do portal R7, que ficou ali o dia inteiro. Já mostramos aqui na programação ele destrinchando os depoimentos, que tem páginas e páginas, e que agora vai nos atualizar mais uma vez. E a gente começa falando do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que afirmou que, já ali no seu depoimento aos policiais federais, que o ex-presidente apresentou, pelo menos ali no mínimo, 3 ações para que esse golpe de Estado acontecesse. Nós temos ali a GLO, inclusive o estado de sítio, né, Emerson? Exatamente, Rafael. A GLO, o estado de sítio e o estado de defesa. Pelo menos essas 3 possibilidades teriam sido levantadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para poder fazer uma intervenção aí no processo eleitoral, uma intervenção inconstitucional que levaria a um suposto golpe de Estado, conforme apura a Polícia Federal. A PF, o ex-chefe do Exército, disse ainda que participou de reuniões no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, no final de 2022, nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro falava sobre essas hipóteses com quem estava presente. O ex-comandante do Exército declarou ainda que sempre deixou evidenciado, deixou claro para o ex-presidente que nem o Exército, nem ele compactuavam com essas tentativas aí golpistas, segundo o próprio depoimento do ex-comandante do Exército. Freire Gomes, inclusive, teria ameaçado em uma oportunidade prender Bolsonaro se ele continuasse com esse suposto plano de golpe de Estado. Emerson, agora a gente traz um outro personagem para essa história, que é o ex-comandante da Aeronáutica. Ele também foi ouvido em fevereiro pela Polícia Federal e o caldo vai engrossando cada vez mais. Ele falou que o ex-presidente Bolsonaro teria apresentado uma minuta de um decreto, isso para as novas eleições, e também um pedido de prisão envolvendo as autoridades do Judiciário. E aí a gente fala dele, o ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Gilmar Mendes também estava incluído em uma dessas versões desse documento que estabeleceria um regime de exceção no Brasil, ou seja, um regime que quebraria com a democracia que foi instituída pela Constituição de 1988. Segundo as investigações, foi a mais clara tentativa aí de se impor um regime antidemocrático desde a Constituição. A gente sabe que o Brasil passou por uma ditadura militar que durou de 64 a 1985 e depois disso não havia tido uma tentativa tão clara, segundo as investigações, de haver um golpe de Estado como foi essa que Jair Bolsonaro supostamente capitaneou. O ex-chefe da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, afirmou que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, procurava pontuar aspectos jurídicos dessas minutas de golpe. Ele sempre estava presente nessas reuniões, teve junto, inclusive, com os comandantes das forças em uma oportunidade e que ele servia ali como assistente jurídico do Bolsonaro. Torres teria participado de uma reunião em 14 de novembro de 2022 que supostamente teria sido convocada pelo ex-presidente. O papel do ministro era de assessorar Jair Bolsonaro em assuntos jurídicos referentes a essa tentativa aí, a esse plano de intervenção no país, intervenção inconstitucional na democracia brasileira. A defesa de Torres afirmou que pode até pedir uma acariação com os comandantes das 3 forças. O que é uma acariação? É quando os depoimentos acontecem ao mesmo tempo e aí os investigadores podem tirar dúvidas ali. Determinada pessoa diz isso, você contrapõe esse argumento, você confirma, você não confirma, porque aí as versões vão se alinhando. As informações foram divulgadas, claro, depois que o ministro Alexandre de Moraes abriu o sigilo desses depoimentos dos comandantes das forças, né, de 2 forças, porque o comandante da Marinha ficou em silêncio durante a oitiva na Polícia Federal. Nesse encontro, Batista Júnior, que é comandante da Aeronáutica, disse ainda ter tentado dissuadir, ou seja, convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar essa ideia de lado, essa ideia de golpe de Estado que estaria sendo articulada desde o anúncio do resultado final das eleições de 2022. E ele teria deixado claro que as instituições militares não serviriam a Bolsonaro com esse propósito e que ele não ficaria no poder depois de 1º de janeiro, para quando estava marcada e efetivamente aconteceu a posse do atual presidente Lula.
Além disso, o chefe da Aeronáutica afirmou que o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, também tentou convencer a Bolsonaro a não tomar esse tipo de medida. Batista Júnior contou aos investigadores, da mesma forma que Freire Gomes tinha afirmado no depoimento dele, que o ex-comandante do Exército chegou a dizer que poderia prender Bolsonaro se ele seguisse com esse plano à frente. A defesa de Bolsonaro respondeu hoje, ironizando o depoimento de Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Diz que ele tem memória seletiva. Tem um outro ponto que é muito importante, nós debatemos muito aqui no ano passado, que era justamente as desconfianças que pairavam sobre as urnas eletrônicas. Isso foi muito debatido pelo ex-presidente Bolsonaro. Nós vimos que, inclusive, o TSE convidou o Exército para que participasse ali de auditorias, estivesse presente durante todo o processo eleitoral, para que esse fantasma desaparecesse e que tudo fosse comprovado, que as eleições eram realmente um processo considerado seguro. Quando a gente olha para isso, também temos esse ponto aparecendo nos depoimentos que foram trazidos até aqui. Justamente uma tentativa de que essa narrativa continuasse reverberando mesmo depois do próprio partido do presidente Bolsonaro indo acompanhar as auditorias dentro do TSE e o Exército também sendo convidado para verificar o que acontecia lá na famosa sala secreta, como dizia o ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Rafael, sala secreta que a gente sabe que nunca existiu, né? E o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, falou ainda que não tinha nenhuma dúvida, na verdade, concreta sobre a integridade do sistema eleitoral. Mesmo com as Forças Armadas ali dentro, como observadoras do processo eleitoral, elas não chegaram a nenhuma conclusão sobre fragilidades desse sistema. Ele falou sobre a Comissão de Fiscalização da Defesa, que foi criada justamente para auxiliar o Tribunal Superior Eleitoral nessa avaliação aí da integridade das urnas eletrônicas, que participava dessa avaliação do sistema eleitoral junto com o TSE. Ele disse que logo após as eleições, o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, o relatório das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e o sistema de votação eletrônico. Nesse relatório, já se afirmava a inexistência de irregularidades no processo eleitoral e os boletins estariam em conformidade com os apresentados pelo TSE, ou seja, as regras estariam sendo cumpridas na urna eletrônica. A urna eletrônica não foi objeto onde foi identificada nenhuma fraude, nenhum tipo de inconsistência, nenhum tipo de fragilidade, nem pelos militares das Forças Armadas que estavam ali nessa comissão, que fizeram a auditoria das urnas eletrônicas. Ouve bem ele, mas eu acredito que não. Se eles não estiverem me ouvindo, a gente volta com o Emerson daqui a pouco. O Emerson me ouve? Por Batista Júnior. Essa possibilidade, então, foi incluída ali, segundo ele, de forma, na verdade, contrária aos Emerson, fatos que os próprios militares verificaram. Consegue me ouvir bem? Faz um joia aí para ver se você me ouve bem. Tá me ouvindo bem? Nós perdemos um pedacinho ali, acho que os últimos 10 segundos, aí nós tivemos um pique no seu áudio. Você consegue voltar só um pouquinho, 10 segundinhos ali mentalmente? Porque a gente perdeu justamente o finalzinho ali da sua fala. Aí quem está em casa não pode perder, obviamente, o que a Polícia Federal trouxe hoje, isso que você apurou durante todo o dia. Claro, Rafael, eu estava dizendo o seguinte, que o Batista Júnior, comandante da Aeronáutica no governo Bolsonaro, ele disse que apesar do relatório do Ministério da Defesa que foi entregue ao TSE, constar a possibilidade de um código malicioso ali, que esse código, na verdade, ele não foi identificado na prática pelos militares, ou seja, não havia, na verdade, nenhuma vulnerabilidade identificada ali. Os militares que se debruçaram sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral de votação, não identificaram nada concreto. Então, tudo não passou ali de invenções, de fake news e de narrativas, né? Uma palavra que está sendo bastante usada agora nesse contexto, narrativas falsas a respeito da não confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Quando nós olhamos os depoimentos, tudo que foi recolhido até aqui, entre as lideranças do Exército, quem se manteve em silêncio foi Garnier, ele que era o responsável pela Marinha. E que, de acordo com o que foi divulgado aqui, pelo depoimento e também pelos ex-comandantes, era que ele sim teria se colocado à disposição do ex-presidente Bolsonaro, caso o golpe de Estado tivesse ido adiante.
Exato. Como eu disse, o almirante Almir Garnier dos Santos, ex-comandante da Marinha, foi o único dos comandantes das forças que ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Ele não respondeu a nenhuma pergunta dos investigadores. Mas a afirmação do Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, é que ele, em uma das reuniões, teria colocado o efetivo da Marinha à disposição aí dessas supostas intenções do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa reunião em que ele teria se colocado à disposição teria ocorrido em 7 de dezembro de 2022, no Palácio da Alvorada, quando novamente foi apresentada para eles uma possibilidade de se decretar uma garantia da lei da ordem. A garantia da lei da ordem serve para quê? Para colocar militar na rua, fazendo poder de polícia, podendo revistar, prender, suspendendo algumas garantias que só pertencem nos momentos de normalidade à Polícia Militar, à Polícia Federal, por exemplo, né? As Forças Armadas não podem atuar revistando pessoas, nem prendendo pessoas em flagrante nas ruas, por exemplo, mas com a GLO poderiam. Essa seria um modo de colocar na rua uma força física mesmo, que representaria o presidente Jair Bolsonaro, segundo esses planos aí, claro, que ainda estão sendo investigados pela Polícia Federal. O Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse à PF que o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, e ele afirmaram várias vezes e de forma contundente as posições deles contra qualquer golpe antidemocrático e que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Garnier realmente aderiu a essa ideia de Bolsonaro teria se colocado à disposição dele. Segundo ele, em uma das reuniões com os comandantes das forças, depois do segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro disse a ele sobre essa possibilidade de colocar os militares na rua, uma GLO, um estado de sítio, um estado de defesa, e o almirante Almir Garnier colocaria as tropas dele, ele afirmou a Bolsonaro que colocaria as tropas dele na rua para ajudar, para fazer valer esse decreto de Bolsonaro. Garnier Santos também foi intimado a prestar depoimento à PF sobre o suposto plano de golpista de Bolsonaro. Ele chegou a comparecer, mas, como eu disse, ficou em silêncio. Mais informações sobre esses depoimentos eu trago aqui na Record News e lá no r7.com. E é bom a gente deixar bem claro aqui que toda essa apuração que o Emerson trouxe, o que nós fomos acompanhando juntamente com o Portal R7 durante a tarde, as informações, elas vêm dos depoimentos do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, e também do ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Claro que isso faz parte da compilação de todos os outros depoimentos que foram trazidos até aqui. Emerson, se tiver qualquer outra novidade, qualquer outra informação, é só nos acionar que tem espaço aberto. Bom trabalho por aí. Até mais.